Bom, então, pessoal, esse vídeo está sendo criado na perspectiva de dar algumas ideias de como os monitores do programa Esporte da escola podem trabalhar a ginástica dentro da escola com poucos recursos. O que a gente vai precisar para essa modalidade da ginástica que a gente vai fazer, abordar especialmente os elementos do solo? Um colchonete. Pode ser esse colchonete que a gente tem em casa, pode ser um colchão, pode ser tatame, pode ser colchonete de academia. A gente precisa só de uma superfície onde os alunos podem rolar. Fora isso, como é que vai ser feito esse trabalho? Para dar uma maior dinamicidade para a aula, para os alunos poderem experimentar, para eles terem uma maior segurança, a gente vai dividir a turma em duplas. Cada dupla com colchonete, cada dupla com tatame. Se não tiver um colchonete para cada dupla, um colchonete para cada trio, a gente vai aumentando. A intenção é fazer em grupos para que eles consigam cuidar deles mesmos e para que eles consigam ter essa noção de corpo, do seu corpo e do colega. Como é que a gente vai desenvolver essas atividades? Primeiro, a gente vai sentar com todos os alunos em círculo, e a gente vai estar dentro desse círculo também como os alunos. Para quê? Para que todos eles consigam se enxergar e consigam enxergar nós. Para que eles consigam ter uma ideia de como é que é o movimento, como é que o colega está fazendo, se a professora mostrou da mesma forma, até porque os movimentos vão ser feitos em dupla. Vai ter um colega auxiliando enquanto o outro colega faz. E constantemente vai haver uma troca do que está auxiliando e do que faz. Para quê? Para todos eles terem essa vivência do movimento e de ajudar o colega. Então, sentados todos em círculos, em duplas, em trios, em grupos, enfim, o que vai acontecer? Primeiro, eles vão vivenciar algumas atividades, alguns exercícios de aquecimento, para saber a nomenclatura de algum deles, para saber como é que eles funcionam, para saber depois, quando a gente fizer, por exemplo, um rolo grupado, o que é o grupado, rolo carpado, o que é o carpado, e depois deles vivenciarem essas atividades de aquecimento, de alongamento, o que a gente pode fazer? Numa próxima aula, pegar essas atividades e colocar em algumas atividades já conhecidas como pega-pega, como algumas estafetas, como até um jogo conhecido, e colocar alguns elementos da ginástica para transformar esses elementos em alguma coisa lúdica, para não ficar só no analítico, para esses alunos tomarem gosto pela ginástica também. Essas são algumas ideias de exercícios que podem ser abordados nesse primeiro momento no aquecimento. Depois do aquecimento, o que a gente vai abordar? Rolos. Por que os rolos? Porque os rolos são a primeira modalidade assim, básica dos elementos do solo que a gente pode ensinar para eles terem uma maior segurança, para eles conhecerem o corpo, experimentarem diferentes posições, e também porque vai gerar uma segurança nos outros movimentos quando eles fizerem de cabeça para baixo, alguma coisa assim que quando forem cair podem utilizar o rolo como uma segurança. Então, vocês vão apresentar para eles os rolos. Eles vão perguntar: prof, o que são os rolos? O que são os rolinhos? É a cambalhota. É sempre bom vocês fazerem uma transposição de todos os elementos que vocês estão utilizando para a realidade deles, para eles conseguirem ter uma proximidade do que está se falando e conseguir colocar aquilo na realidade deles, ou pelo menos aproximar. Nesses rolos, o que é importante saber para ensinar para eles? Em todos os momentos. O queixo tem que sempre estar colado no peito. Para quê? Para eles não fazerem nenhum movimento com o pescoço que possa machucar, que pode trazer algum problema para a segurança deles. Outra coisa, parte da cabeça que toca no solo. Não é a parte de cima. Por quê? Se tocar a parte de cima, vai fazer uma parada de cabeça, o aluno não vai rolar, vai cair para o lado. O que a gente toca, então? A parte de trás da cabeça, com o queixo colado no peito, não vai ser difícil. Vai ser a parte de trás da cabeça para conseguir dar esse movimento de giro. O que a gente faz uma referência para ele sempre? O queixo colado no peito é a parte de trás da cabeça e as costas também vão estar nesse movimento de bolinha. Por quê? É um rolo, tem que fazer um rolo. O que rola? Bola. Tem que fazer é deixar o corpo com movimento de bolinha. Fora isso,
queixo colado no peito, cabeça, parte de trás, costas como um rolinho, as mãos. Sempre eles têm que estar com as mãos no rolinho, com os cotovelos sempre na linha do corpo, nunca abertos. Por quê? Se eles não tiverem com essas mãos, eles vão cair para o lado que a mão não vai estar. Ou se eles deixarem as mãos de uma forma que não vai estar firme, eles vão cair também para o lado da mão que não estiver firme. Então, as mãos firmes no solo, porque as mãos seguram, eles fazem força com a mão também, seja para segurar ou seja para impulsionar esse rolinho. Rolinho para frente grupado. O que é o rolinho para frente grupado? É a cambalhota que eles conhecem para frente. Básico. O que vocês podem fazer de referência com eles que vocês já abordaram no aquecimento? A canoinha. Que o que vai acontecer? Vocês vão girar com os joelhos unidos e próximos ao peito, o queixo colado no peito, a cabeça é a parte de trás e as mãos sempre ao lado do rosto. Como é que a gente pode fazer, então, inicialmente? A gente pode começar com uma progressão, sempre com o aluno, se ele se sentir mais à vontade, fazendo ajoelhado, depois tentar experimentar com o aluno agachado e depois, se ele conseguir chegar nesse ponto, fazer com ele de pé. Se estiver sendo muito difícil, o que a gente pode usar? Pode usar um desnível, pegar um banco, uma cadeira e deixar o colchonete embaixo, onde o aluno vai começar de cima desse banco, coloca as mãos embaixo e acaba rolando. Ou então a própria dupla de apoio pode fazer como se fosse um carrinho de mão, onde o aluno que vai fazer coloca as mãos no solo, o aluno que está no apoio segura as pernas e ajuda empurrando esse aluno para fazer um apoio para ele fazer esse rolinho grupado. Esse rolinho grupado o aluno vai acabar em pé, preferencialmente. Caso ele não consiga, ele acaba na posição grupada, com os joelhos unidos, flexionados e próximo ao corpo. É básico, é isso. Depois do rolinho grupado, para qual que a gente vai? O rolinho para frente afastado. O rolinho para frente afastado, todos eles basicamente começam da mesma forma, com os joelhos unidos e flexionados perto do corpo, queixo colado no peito, mãos ao lado da cabeça, parte de trás da cabeça, tudo isso vai ajudar no rolamento. O que diferencia do grupado para o afastado? Quando estiver fazendo um movimento de rolamento, quando as pernas estiverem para cima, o aluno vai abrir e estender as pernas, como se fosse fazer um espacar no ar, e vai acabar nessa posição, preferencialmente em pé, como se estivesse fazendo um espacar mesmo, com as mãos no solo e as pernas afastadas tocando ao solo. Caso ele não consiga, ele pode acabar na posição sentado com as pernas afastadas e o tronco à frente, como foi no cachorrinho no movimento do aquecimento. O que pode acontecer para facilitar para esse aluno? Ele pode começar já na posição afastada, começar com as pernas afastadas e a mão no solo, para ele ter uma noção de corpo, como é que é o afastado, como é que ele tem que acabar, e depois ir progressivamente fechando as pernas e trocando os níveis de altura, ajoelhado, agachado e em pé, para que ele tenha um maior conforto, para que ele se sinta mais seguro para isso. O que o nosso apoio vai fazer? Vai ajudar nesse percurso do rolamento, segurando o aluno de forma que ajude ele a rodar nas costas e atrás da perna, assim. Bom, então agora o rolo mais complicado para o aluno, que é o rolo carpado. Como é que ele vai proceder? O início é igual a todos os outros. Vai proceder do nível de dificuldade também é o mesmo, agachado, ajoelhado, de pé. Esse pode fazer também num desnível, em cima do banco, com o colega empurrando. Todos os auxílios, todos os mecanismos iniciais podem ser os mesmos. O que difere esse rolo para todos os outros rolos? Quando o aluno estiver com as pernas para cima, quando ele estiver executando o rolo, ele vai carpar. O que é isso? Então, estender os joelhos, deixar eles unidos e estendidos e vai acabar na posição carpado, que é o mais básico, é o mais simples, que é o que a gente já viu no alongamento. Se ele conseguir, o que é muito difícil, ele pode acabar na posição carpado levantando. O que vai acontecer então? Ele vai estar com as pernas unidas e estendidas na frente, o corpo flexionado também, como se fosse pegar a ponta dos pés, para quem não consegue acabar de pé. Quem consegue, ao invés de botar a mão na ponta dos pés, vai botar a mão ao lado do corpo e fazer um impulso para levantar. É muito difícil, a maioria dos alunos não consegue, mas é válido dar esse exemplo, dar essa possibilidade para eles experimentarem também. Então, depois do rolo para frente, o que a gente vai ensinar? O rolo para trás.
É uma outra possibilidade de movimento, é uma outra perspectiva, um outro impulso. Então, o que a gente vai fazer com esses alunos? A gente vai passar um educativo que a gente já passou no início, no aquecimento, que é a canoinha. Para quê? Para eles terem uma noção de impulso, de como é que eles têm que fazer, qual é a força que eles têm que dar e experimentar o movimento reverso também. E o apoio vai ajudar, porque o que acontece? Ele tem que fazer muita força abdominal para fazer esse impulso para trás, e ele tem que perceber isso. O professor pode ir dando dicas também, mas o mais interessante é que ele perceba por conta, assim. Então, depois do educativo, qual vai ser o primeiro rolo que a gente vai abordar? Rolo para trás afastado. Por que primeiro afastado e não agrupado? Porque nos rolos para trás o afastado é o mais fácil para os alunos executarem. Por quê? Ele vai começar como todos os outros. O aluno nessa modalidade ele não pode começar ajoelhado, ele tem que começar de cócoras com os pés no chão, sem o apoio do glúteo, para conseguir ter um impulso para trás. A mesma perspectiva de bolinha, queixo colado no peito, parte de trás da cabeça, mãos ao lado da cabeça. O tronco vai estar flexionado de forma a formar uma bolinha, não todo flexionado. E o que vai acontecer então? Esse aluno vai dar esse impulso para trás, a mão nessa hora e o abdômen vão fazer mais força, porque o abdômen tem que puxar as pernas de trás para jogar elas para frente, vai ter o impulso para auxiliar nisso também, mas o abdômen faz bastante força, e as mãos vão ajudar a fazer o movimento para continuar, para jogar o corpo para trás, para levantar. Então as mãos vão fazer força também agora. O que acontece? Por que é mais fácil o afastado nesse momento? Porque quando o aluno girar, e ele vai estar girando para trás, ele tem tendência a abrir as pernas e não fechar elas, porque é uma maior segurança. Então, quando ele girar para trás, ele abre essas pernas e vai acabar na posição de espacar muito mais fácil do que o rolo para frente afastado. Então, rolo para trás afastado é o mais fácil, a gente inicia com ele, o aluno acaba de pé já, com as pernas afastadas e a mão no solo, e depois levanta, junta as pernas e levanta os braços. Agora o rolo para trás grupado. Mesma perspectiva do rolamento para trás, começando de cócoras para ter esse apoio, as mesmas seguranças. Só que agora o diferencial é que o aluno não vai abrir as pernas quando ele girar. Ele vai acabar na mesma posição do rolinho, com o joelho flexionado e pernas unidas, e só vai levantar depois do final dele. Assim. Rolinho carpado então, vai começar novamente com os joelhos unidos e flexionados, mão ao lado do rosto, queixo colado no peito, as mesmas coisas de cócoras para ter um maior impulso, só que nesse acaba na posição carpado e também já acaba de pé. O que é o diferencial desse? Quando o aluno está rodando, está com as pernas para cima, ele estende as pernas, deixa elas unidas e estendidas, e colocar as mãos de forma a levantar na posição carpado. No afastado a gente levanta com as pernas afastadas, nesse vai levantar com as pernas unidas. Os braços vão fazer um pouco mais de força, porque a distância do aluno em relação ao solo vai ter um pouco maior do que o afastado. Então ele vai ter que dar um impulso maior com os braços para conseguir levantar. Pessoal, 2 pontos importantes para relembrar. A progressão pedagógica, tanto do rolo para frente quanto do rolo para trás, vai sempre do nível mais baixo e depois para o nível mais alto. Outro ponto, todos os alunos têm que experimentar. O que é aluno que está ajudando no apoio e o aluno que está fazendo depois trocam, porque os dois têm que ter essa experiência de tocar no corpo do colega, de experimentar diferentes movimentos, de saber como é que tá em rolamento, de saber lidar com o corpo, enfim, é uma questão muito mais também de expressão corporal, de cuidado com o corpo do colega, do que basicamente a ginástica. Fora isso, se vocês não quiserem fazer no desnível no banco, ou quiser alguma outra alternativa para fazer esse rolamento sair mais fácil, se tiver alguma rampa no colégio, alguma descida inclinada, se tiver alguma coisa que dê para deixar o colchonete em um formato de triângulo para o aluno começar de cima e sair rolando mais fácil, também é uma possibilidade. Basta adaptar, dá para fazer isso com steps, botando um step inclinado e o outro embaixo para fazer esse suporte, dá para fazer nessa rampa do colégio no momento que não estiver sendo usada, enfim, isso vai da criatividade de vocês. Fora isso, depois que a gente fizer isso tudo, o que é importante? Sentar com os alunos e conversar, ver o feedback deles. O que eles acharam, se eles gostaram, como é que foi a experiência do outro colega estar ajudando eles no apoio, como é que foi a situação de apoiar, onde é que eles já viram esses movimentos, aonde que está presente ali na realidade, na comunidade, na televisão, se tem em outros esportes, se tem na luta, se tem na dança, se tem nas atividades circenses, enfim.
fazer eles pensarem um pouco sobre isso também, para conseguir transpor isso para a realidade deles, para ficar mais palpável, para que eles realmente aprendam isso e consigam refletir além da ginástica em si, mas também aonde ela pode ser usada, e assim a gente vai estar formando esse aluno não só um aluno esportivizado, um aluno com consciência corporal, mas também um aluno crítico e consciente, formando um cidadão que vai conseguir utilizar isso para além das aulas esportivas essencialmente.